partir de agora, nós vamos falar sobre a educação e as transformações da sociedade. A unidade 3 aí do nosso material que nos ajuda a entender. Então, a educação e as transformações da sociedade, que isso propõe, professor? Propõe que a gente estabeleça uma relação entre a educação e as transformações sociais, situando as demandas conforme as organizações sociais de cada época. A gente vai fazer um passeio aí em alguns momentos históricos, né? Fazendo esse recorte histórico para compreender como é que a educação pode mudar a sociedade, pode ajudar a transformar a sociedade e vice-versa. Como a sociedade influencia na educação. Porque a gente falou, já teorizou, mas na prática, como foi que aconteceu mesmo essas coisas, né? Então, é importante a gente pensar nisso. E aí, claro, os objetivos é esse, estabelecer essa relação, mas também identificar na política educacional de cada período histórico a estrutura e a organização curricular do ensino, as intencionalidades presentes nessas organizações, né? Nessas organizações, tentando entender aí como é que se configura essa relação. Então, vamos lá. Sabe-se que a história da educação se confunde com a própria história do homem, né? Com a própria história do homem. Então, a história da educação se confunde com a história do homem. Por que, professor? Porque desde que existe homem, existe educação. Desde que existe homem, não existe escola, mas existe educação. Então, quando se fala em educação, se fala, né, do processo de formação do ser humano, desde a história mais remota, mais pré-história, vamos dizer assim. Por se entender que as origens da educação estão interligadas com as origens do homem. Reforço, nem sempre houve escola, mas sempre houve educação, né? E aí vamos ver um pouco como é que a educação influencia no processo de transformação da sociedade. Diante dos outros animais que se adaptam à natureza, o homem adapta-se à natureza às suas necessidades, né? Então, os outros animais, que não é o homem, ele consegue se ajustar à natureza, diferente do ser humano, porque o ser humano, ele usa a natureza, ele ajusta a natureza às suas necessidades. Esta adaptação é que denominamos de trabalho. O homem utiliza o seu trabalho para ajustar a natureza às suas necessidades. Diferente dos outros animais que não têm essa capacidade de transformar a natureza. Logo, ele se ajusta à natureza. Para construir sua existência, ou seja, para definir sua essência, o homem precisa estar continuamente produzindo, ou seja, trabalhando. Então, nesse sentido do homem construir as suas condições de vida, ele vai trabalhar, que é o processo que ele vai desenvolver. Essa é a ação do homem na natureza. Nessa perspectiva, observa-se a estreita ligação entre educação e modo de produção. Lembra que já falamos do modo de produção marxista e tal. Então, a educação tem muito a ver com os modos de produção existentes na história. Por isso que a gente está fazendo esse recorte para entender como é que a educação influencia na sociedade. Nas sociedades primitivas,
A educação consistia na transmissão de conhecimentos e técnicas que os seres humanos desenvolveram através do seu trabalho, na luta para dominar a natureza e colocá-la a seu serviço como forma de assegurar a sobrevivência, né? Então, nas sociedades primitivas, o homem tinha uma relação com a natureza que era baseada nisso, né? Na transmissão de conhecimento e técnica para desenvolver através do seu trabalho. E aí ele tinha uma relação com a natureza apenas de sobrevivência. A relação do homem com a natureza era uma relação de sobrevivência, era uma relação harmônica, era uma relação sustentável. Nas sociedades antigas, instauram-se estruturas sociais desiguais, baseadas na propriedade de terra por alguns. Então, depois que surge essa ideia da propriedade privada, da propriedade da terra, começa a surgir aí as desigualdades. De um dos lados, os que trabalhavam como os escravos nas sociedades mais antigas, ou como os servos nas sociedades medievais. E de outro lado, os que desfrutavam os benefícios do trabalhador. Esses constituem a camada ociosa, sem trabalhar, né? Então a gente percebe aí que a primeira forma de ação do homem na natureza era uma forma de controle, de equilíbrio, né? Até que surge essa questão da propriedade da terra, que vai fazer, né? Vai começar o processo de exploração do homem pelo outro homem. Então, aí vamos ter uns que trabalham e outros que não trabalham. Se antes na sociedade primitiva a educação ela caminhava paralelamente com o processo de trabalho, a partir do advento da sociedade de classe surge uma educação diferenciada. Uma vez que aparece uma classe, que é a proprietária, que são os ricos, que não precisa trabalhar, é aí que está a origem da escola, como professor. Exatamente, né? Quando surge uma camada social, uma classe social que vai dominar a outra, né? Surge lá na sociedade primitiva, e é exatamente isso que vai acabar com a sociedade primitiva, e aí o trabalho vai tomar outra dimensão, né? Porque para trabalhar vai precisar dominar algumas técnicas, e aí vai surgir a escola, né? A escola surge na sociedade grega, significando lugar de ócio. Veja, ócio quer dizer lazer. Ócio é ficar de boa, tranquilo, no lazer. Então, a palavra escola surge na sociedade grega, né? E significa lugar de ócio. Quer dizer, um lugar de lazer. Que coisa bacana, né? Condizente com o significado grego da palavra, esta escola deveria oferecer aos filhos daqueles que não precisavam trabalhar, né, para viverem do trabalho dos outros, o ócio com dignidade. Então, a gente sempre diz, a escola não foi pensada para os trabalhadores. Desde a sua origem, a escola ela foi pensada como um lugar onde os ricos, né, pudessem mandar os seus filhos para ficar lá de boa, no ócio, mas não era um ócio de qualquer jeito, era um ócio com dignidade. Veja, é muito interessante esse conceito aqui, né, o ócio com dignidade. Então, não era um ócio qualquer, era um ócio, era um lazer dirigido, um lazer tendo o que fazer. Então, a escola nasce com esse objetivo. Aí ela se perde no meio do caminho, porque hoje a escola não é um lugar muito agradável de se estar, né? Mas, bem, a palavra escola surge aí na Grécia Antiga, né? E significa ócio. E ela foi feita para
os filhos daqueles que não precisavam trabalhar, porque vivia do trabalho dos outros, entendeu? Então, é esse caráter elitista, de elite, que marca a origem da escola nas sociedades capitalistas e que dominam as organizações sociais procedentes da Grécia até a Idade Moderna, né? Então, uma escola, ela tem a escola, ela tem a sua origem aí, né, fundada num pensamento elitista, ou seja, ela surge para atender uma necessidade capitalista, né, com um sistema para sustentar essa ideia, né, de que uns precisam trabalhar e outros não, até chegar na Idade Moderna, que é um período mais à frente, né, onde começa a desenvolver aí o sistema capitalista. Pois bem, a escola não surgiu, não foi feita para os pobres. A escola foi feita, a princípio, para os ricos, né? Vamos ver como é que se desenrola isso. O mundo do trabalho foi evoluindo, incorporando os princípios científicos, né, no mundo do trabalho, na construção de novas técnicas e de novos modos de produção, e pode ser caracterizado no mercado pelo sistema trifásico, que era o artesanato, a manufatureira e o industrialismo. Esses 3 momentos no processo de produção das coisas. A produção artesanal medieval, ela foi substituída pela produção manufatureira, que vai se alterando substancialmente, né? E depois o modo de produção e as relações de trabalho. Uma vez que estas relações, ela deixa de ser natural e passa a ser social. Ou seja, a gente vê aí, né, que a educação e o trabalho têm essa conectividade aí. A educação está servindo à sociedade. O modo de produção capitalista foi introduzido pela burguesia, por esta ser a classe que dominou o capital. Claro, né? Os capitalistas dominaram o capital, o dinheiro, né? O dinheiro. Logo, eles dominaram o sistema capitalista. Então, quem são os capitalistas ainda hoje na nossa sociedade? São os que têm os modos de produção, os meios de produção, ou seja, o capital. A luta pela superação do feudalismo, pelo modo de produção capitalista, trouxe como condição para o seu desenvolvimento e definitiva implantação a instrução. Então, aqui a escola, a princípio, né, quando surge, ela traz depois essa ideia da instrução. Mais tarde, né, ela surge ali para garantir um tempo ocupado pelos filhos dos ricos, mas não era uma ocupação, né, qualquer, era para tirar eles daquela ociosidade, daquele lazer que eles viviam. Com o surgimento do capitalismo, com essa questão, né, do modo de produção capitalista, que a burguesia se apropriou, né, dominou o capital e dominou a política e tal, então a educação vai servir agora como um meio para que o capitalista, ou o sistema capitalista, trabalhe o processo de instrução dos indivíduos para que esses possam trabalhar nas suas empresas. Por isso, a instrução pública se inscreveu como um direito de todos na Constituição burguesa e na Declaração dos Direitos do Cidadão. Então, às vezes, a gente fica animado, né, aqui com essa ideia de que com a Constituição, com a Declaração dos Direitos Humanos, que vai dizer, a instrução, a escola, né, é para todos, é um direito de todos. Sim, de fato, mas inclusive o Marx vai fazer uma crítica a isso, dizendo que é mais uma jogada do capitalismo com esse negócio de educação para todos, ou instrução. Ainda nem era educação, chamava instrução pública, se inscreveu como um direito de todos. Então ele vai dizer, o Marx vai dizer que essa é mais uma jogada do capitalismo
colocar na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão como um direito para todos. Porque o que isso quer dizer? Que todo mundo tinha direito, né, a ter a instrução. Para quê? Para garantir que as pessoas fossem instruídas para poder ocupar cargos nas fábricas, né, para produzir mais mercadoria para o sistema capitalista se desenvolver. Né? Então, é preparação de mão de obra. Bom, a proclamação da instrução pública se constituía também como uma exigência para o reconhecimento do trabalhador na sociedade moderna enquanto ser letrado. Olha só, claro, né? Ao mesmo tempo ele vai ser letrado. Isso, de certa forma, é bom. Este acesso ao saber lhe possibilitaria operar as máquinas e viver na sociedade, ou melhor, na cidade. A educação seria generalizada com a finalidade primeira de preparar o trabalhador para o mercado capitalista, né? Então a gente vê aqui que a sociedade desde sempre foi massa de manobra de quem estava no poder e utilizando a educação para preparar os indivíduos para ocupar, né, os espaços de trabalho nas fábricas, entendeu? Então, estão entendendo, meninas? Estão acompanhando aí o raciocínio? Sim, tudo bem. Ah, pensei que você não estava aí. Me bate uma solidão, às vezes, você nunca pergunta. Tem uma turma que pergunta, que participa, e vocês são mais quietinhas. Na sociedade moderna, melhor, a sociedade moderna traz consigo as mudanças acima citadas, né? Todo esse reviravolta aí, né, de que a educação deixa de ser apenas um espaço de ócio e passa a trabalhar com questões de técnica para os indivíduos se apropriarem de técnicas para se tornarem mão de obra para as empresas. Então, a sociedade moderna traz consigo as mudanças citadas acima e essas mudanças elas surgem indagando, fazendo indagações como? Bom, vamos entender. Se o saber é força produtiva, não deveria ser propriedade privada? Sim, o saber poderia ser propriedade privada e ainda é. Ainda hoje, século XXI, o saber é propriedade privada. Tá, afinal, a sociedade capitalista é baseada na propriedade privada dos meios de produção. E ainda, e o saber se... Cadê? E ainda, se o saber se generaliza, os trabalhadores, nesse momento, passam a ser proprietários dos meios de produção? Bom, são duas questões, né, que faz a gente pensar. A primeira já meio que resolvemos ali. Então, o saber é propriedade privada, sim ou não? Sim. Por quê? Olha, se o saber é força produtiva, porque quem tem o saber vai fazer alguma coisa com esse saber, então, se o saber é força produtiva, ele não deveria ser propriedade privada? Sim, o saber é propriedade privada. Não é todo mundo que tem acesso ao saber. Principalmente se levarmos em consideração que o saber é sempre para fazer alguma coisa, nesse sentido da sociedade capitalista. Então, a outra pergunta é, se o saber se generaliza, então, nesse caso, os trabalhadores que vão ter esse saber vão ser proprietários dos meios de produção? Não, não, porque a classe dominante, os capitalistas, vão deixar que os trabalhadores adquiram algum saber, apenas o necessário para fazer o seu trabalho na obra, na fábrica. Não é um saber, que de fato pertence à classe trabalhadora. A
classe trabalhadora adquire um saber, né, pouco regrado, assim, as parcelas, né, para poder saber fazer, manusear as máquinas, saber produzir nas fábricas. Então, esse saber, ele não é uma propriedade do trabalhador. Né? Quer dizer, o saber que os trabalhadores utilizam, até o saber dos trabalhadores, é um saber dominado. Né? É um saber dominado. Instaura-se, nesse momento, uma grande contradição. Pois o trabalhador na sociedade, cadê, me perdi. Instaura-se nesse momento uma grande contradição, pois o trabalhador na sociedade capitalista não pode ser o detentor dos meios de produção. Ok. Porém, se o saber, sem o saber, ele não pode produzir. Qual seria a solução encontrada para esse impasse? Né? Bom, a gente vai cada vez mais aqui criando conflitos na nossa cabeça. Então, se a sociedade capitalista é quem detém os meios de produção, o conhecimento, a princípio, é uma força produtiva, então, qual seria a solução encontrada para esse impasse? De quem é esse saber? Né? Porque ele precisa desse saber para produzir, mas o que ele produz também não é dele. Então, qual é a relação aí que se faz? É da essência do capitalismo que o trabalhador só detém a força de trabalho. Por isso, no próprio processo de produção, são logo encontrados mecanismos que possam superar tal contradição. Então, aqui se explica, né? É como se a gente estivesse dizendo que o capitalismo controla a força de trabalho do trabalhador, sendo o saber como apenas uma força de trabalho, logo não vai pertencer efetivamente ao trabalhador. Vai pertencer a quem? A classe dominante, ao capitalismo. Então a gente vai vendo cada vez mais como é perversa essa relação de sociedade e educação mediada aí pelo Estado. Então, Estado, sociedade e educação é muito conflitante nessa sociedade que a gente vive. Né? Então, é por isso que a gente precisa estudar para além do saber fazer alguma coisa. É preciso estudar para pensar, né? Para controlar esse conhecimento que você adquire. Por isso que é necessário aprofundar, porque se for só o básico, a gente vai servir apenas como mão de obra no sistema capitalista. E esse saber que a gente adquire não vai ter muita utilidade, porque vai ser para servir uma classe social que não é a nossa, é a burguesia, porque vem sendo assim desde muitos séculos. Cita-se como exemplo o Taylorismo, Fordismo. O que é isso, professor? Taylorismo, Fordismo é caracterizado por Neto como o Neto vai dizer que o que é o Fordismo e o Taylorismo? É o controle do trabalho, ou melhor, o controle do trabalho através do controle das decisões que são tomadas no curso do trabalho. Então, é isso, é controlar os meios de produção, né? Controlar o trabalho através das decisões que são tomadas no curso do trabalho. Ou seja, o indivíduo vai estudar vai ter uma determinada formação que ele não pode nem decidir qual é. Geralmente o indivíduo vai estudar, e isso não mudou, ele vai estudar, vai fazer um curso que tenha possibilidades de trabalho, de mercado de trabalho. Então, aí é o controle do trabalho através do controle das decisões que são tomadas nesse curso do trabalho.
Essa é uma perspectiva taylorista-fordista, que é uma concepção, né, norte-americana de trabalho, de organização de fábricas. Ou seja, as fábricas, as indústrias, o Estado deixa que o indivíduo estude, desde que aquele estudo seja para melhorar, para qualificar o seu trabalho, né? E assim não mudou muito hoje. Mesmo as pessoas não trabalhando ainda, elas tendem a procurar um curso que elas visualizam no mercado, né, as possibilidades de trabalho. Lembra que no conteúdo passado nós fizemos um pouco esse exercício? Vocês falaram aí de alguns cursos, né, de informática, de segurança do trabalho, de enfermagem, de técnico em meio ambiente, técnico florestal, porque é o que, né, o mercado de trabalho está possibilitando. Aqui o conhecimento é expurgado ou é dado ao trabalhador em doses homeopáticas. O que é isso, professor? Ou seja, o mínimo necessário para ele operar a produção. Acho essa fala extremamente significativa do ponto de vista da compreensão do que nós estamos falando, né? O conhecimento aqui é considerado, ele está dizendo, expurgado, né? Quer dizer, é tirado do trabalhador ou é dado, né, de doses, em pequenas doses. O mínimo necessário apenas para ele fazer aquilo que o mercado necessita. Porque se ele for para um curso superior, para um curso tal, que vai desenvolver o pensamento, que vai ajudar ele a ter ideias, ele se tornar um sujeito crítico, aí é um problema. Então, o governo, né, ao longo da história, principalmente na sociedade capitalista, vai dando esse conhecimento, como ele está dizendo, em doses homeopática. O que é isso, professor? É essa relação, né, de dar somente aquilo que é necessário naquele momento para o indivíduo avançar, né? Avançar, fazer aquilo que ele está propondo. Então, aqui tem alguns questionamentos. Quais seriam as relações no interior das empresas ou fábricas e das escolas? Então, ele faz até uma comparação das escolas com as fábricas, porque esse modelo Taylorismo-Fordismo é um modelo que os Estados Unidos adotou a partir das fábricas para levar para as escolas, nessa relação da escola com a questão da produção. E aqui no Brasil prevalece também esse modelo. Qual o espaço-tempo assegurado para a expressão das idiosincrasias do trabalhador? Bem, aí a gente pensa nessa questão do espaço-tempo. Bom, as empresas, elas organizam cursos, aqui mesmo em Ceilândia a gente tem empresas que organizam cursos específicos para os seus trabalhadores, no sentido de garantir ali, qualificar, né, o espaço e o tempo para essa sincronização aí, né, do estudo e do trabalho, né? Essa idiosincrasia do trabalhador aí, com essa questão do espaço que ele está ocupando e do tempo, né, nessa relação do trabalho e do estudo. Tá? Só para a gente pensar. Bom, ok? Querem dizer algo? Tranquilo? Chegou Cleidivânia, tudo bem? Tudo bom, professor? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Ok. Qualquer coisa pode gritar. Esse modelo de produção, ele é caracterizado por uma prática de dominação orgânica expressa pela divisão social
e técnica do trabalho, né? Trabalho, estudo e tal. Isso aí é uma divisão do trabalho. O que há é um limite entre as atividades intelectuais e as atividades instrumentais. Então, isso fica muito evidente também na sociedade capitalista, essa divisão entre as atividades intelectuais e as atividades manuais, instrumentais, né, que precisa utilizar instrumentos. Em se tratando da abertura para a expressão das idiosincrasias do trabalhador, é nula a inexistência. Ou seja, a troca de ideias no ambiente de trabalho se constitui uma intersubjetividade portadora potencial de um caráter subversivo e de resistência. Quer dizer, mais uma vez aí, o ambiente de trabalho, né, do trabalhador, esse ambiente, não é exatamente um espaço onde ele possa crescer como ser humano. A diferença aí vai ser um trabalho intelectualizado e um trabalho instrumentalizado, né? Então, é isso. Por isso, privilegia-se no interior das escolas uma pedagogia voltada ora para a racionalidade formal, ora para a racionalidade técnica, né? Que é isso. Então, as escolas estão nesse impasse o tempo inteiro, né? A escola, ora, está ali pensando, né, desenvolvendo uma racionalidade formal, que é no sentido de dar mais subsídios para o indivíduo pensar racionalmente, se desenvolver, se emancipar como ser humano, como homem, como mulher, tal. Ora para a racionalidade técnica, para aprender a fazer uma coisa específica, né? A dualidade entre o fazer e o pensar, tanto na produção como nos mecanismos escolares que respaldam a referida produção, são reais e se constituem como elementos prioritários, né? Então, o que a gente está dizendo aqui? Que é necessário que se ensine a fazer, claro, se ensine a fazer, mas é mais necessário ainda ensinar a pensar sobre o que faz. Então, uma educação tecnicista, baseada na técnica, racionalidade técnica, ela não vai ensinar o indivíduo a pensar. Esse indivíduo vai estar pronto para ir para as fábricas produzir coisas, mas sem pensar, sem questionar por que ele está ali, por que ele tem que fazer aquilo, o que está por trás daquela técnica que ele desenvolve ali. Vamos pensar numa linha de produção de uma fábrica, o indivíduo passa o dia inteiro apertando parafusos. Né? O trabalho dele lá é esse, porque com o processo de industrialização, né, que não é mais artesanal, nem manufatureira, agora é industrial. Cada indivíduo faz uma coisa para que a empresa consiga produzir mais. Então, a gente chama de linha de produção, é quando o indivíduo faz um trabalho, o outro faz outro, cada um faz aquela coisa. O indivíduo passa o dia apertando parafusos. Ora, ele não precisa pensar, ele precisa saber apertar os parafusos. Então, esse indivíduo não precisa, né, estudar, né, uma racionalidade formal. Ele precisa de uma racionalidade técnica. Mas antes dele ser um técnico que faz a coisa ali, não é que ele não possa fazer aquilo, mas ele precisa saber o que ele está fazendo, né? Que objeto no final aquele parafuso vai se tornar. Por que ele só faz aquilo? Quem é que faz o outro trabalho, né? Então, nessa relação. E antes dele ser um técnico, ele é um ser humano. Ele é gente.
Então, ele precisa pensar outras coisas. Então, a formação não pode ser só na perspectiva da racionalidade técnica. Ela precisa ser da racionalidade formal, né? Então, aqui, ó, a dualidade entre o fazer e o pensar, tanto na produção como nos mecanismos escolares, que respaldam a referida produção. Quer dizer, são necessário que se faça, mas é necessário que se pense sobre o que se faz, né? E na sociedade capitalista, e principalmente agora, nesse momento que se tem aqui no Brasil, uma disputa grande com essa questão da educação técnica. Agora mesmo o governo está com uma propaganda falando sobre a questão técnica, né, da formação de nível médio, técnico, porque, tipo assim, não, para trabalhar, para fazer esse serviço na fábrica, na indústria, não precisa pensar. Então, apenas o nível técnico médio para aprender a fazer a coisa é o necessário. Ok. Bom, é na atuação conjunta que exigências vêm se fazendo em relação ao modo de produzir e em relação à educação. Então, né, as exigências vêm nesse sentido da atuação conjunta, de pensar e fazer. Mas, infelizmente, né, a forma como é estruturada a nossa educação é assim: alguém estuda para pensar, alguém estuda para fazer, né? Então, aí é uma coisa. O modo de produção capitalista, com a incorporação maciça de tecnologias desde os anos 70, né, vem efetivando mudanças estruturais desde o início da década de 80, gerando conflitos entre o capital e o trabalho, né? E aí, quando falo no trabalho, falo na questão da formação também. Dentre os fatores determinantes para essas mudanças, vai se destacar aí o novo padrão, né, de acumulação, ou seja, a substituição do trabalho intensivo pelo uso de capital intensivo, que é isso: a flexibilidade e a racionalização do uso do capital em atendimento às exigências do mercado, e a reordenação flexível com maior rapidez das empresas. Ou seja, as empresas precisam construir coisas que a sociedade esteja exigindo, né? O capital intensivo, o que é que a sociedade está precisando nesse momento? Né? A sociedade precisa de tais coisas. Aí o sistema capitalista vai trabalhar de forma rápida para atender às exigências do mercado, né? E para atender essas exigências, para produzir essas mercadorias, ele vai precisar de quê? De gente. Ele vai precisar de gente que saiba manusear as máquinas para fazer mercadorias, para fazer coisas que a sociedade está exigindo. Então, essa reordenação flexível, com maior rapidez das empresas, para garantir, né, essa demanda. Ora, o que temos hoje? Vamos pensar aqui. O que temos hoje que é assim quase que descartável, que a gente, né, utiliza muito. Vamos pensar no celular, né? Vamos pensar no celular. Então, celular que é algo que as pessoas consomem muito. Então, é uma exigência das empresas produzir cada vez mais com maior rapidez. Para isso, ela precisa de mão de obra, né? Ela precisa de gente. Logo, ela vai investir, o sistema capitalista vai investir em cursos ligados à tecnologia para garantir que os indivíduos consigam produzir. Não é porque o sistema capitalista é bonzinho, está preocupado com as pessoas, está tendo muita oferta de cursos nessa área. Não. É para garantir uma necessidade do capital para atender às exigências da sociedade, né? E aí é intermediado pelo processo de educação. Aí a educação, o processo de formação vai estar a serviço do capital.
Nesse sentido, as duas dialéticas do capitalismo global centram-se na concentração e fragmentação, exclusão e inclusão. Velhos conceitos são rompidos. A distinção classe entre indústria e serviços é superada. Então aí a gente tem um monte de questões para entender essa forma que o capitalismo vai se reinventando, se recriando, se reajustando. O capitalismo é perverso. Ele se ajusta às necessidades do momento, né? Olha só, há pouco tempo atrás não tinha uma produção de álcool em gel, né? De máscaras, de um monte de coisa que a gente precisa hoje. Então, depois de um ano de pandemia, pode ter certeza, não vai mais faltar álcool em gel como faltou no início da pandemia. Então, ele rapidamente cuida para que, bom, por um lado é importante, porque é uma necessidade nesse caso, mas tem outras coisas que não são essenciais, que não são necessárias, mas ele cuida de criar a necessidade para apresentar a mercadoria. E daí a gente fica viciado e não consegue mais se desprender. Bem, na atual dinâmica do sistema produtivo, a concentração manifesta-se por meio das interações e corporações entre o setor industrial e o setor de prestação de serviços e por meio da fusão de grandes corporações, né? Então aí algumas empresas, para se manterem, elas se juntam a outras, elas se fundem e tem todo esse arranjo aí do capitalismo. No primeiro caso, as fronteiras entre esses setores são quebradas e surge a chamada produção de serviço industrial, né? Produção de serviço industrial. Bom, a gente tem muito isso no Brasil. A gente tem Coca-Cola, a gente tem esses serviços de food aí de todo jeito, desses sanduíches, desses hambúrguer, não sei o quê. É muita coisa que é comercializado e que existe a indústria em vários países ao mesmo tempo. Segundo o mesmo autor, esta junção ela não acontece sem problemas. Apesar da intercomunicação entre o universo da produção, ou seja, a concepção da coisa, e o universo comercial, existe também incompatibilidade. Elas são refletidas através de dois problemas. Primeiro, da concentração da produção e segundo, pela reconcentração ou descentralização dos universos comerciais. Vamos pensar aqui que os Estados Unidos cria lá uma marca lá de mercadoria, né? E depois que ela concebe isso, produz isso, ela vai ter que pensar como é que ela vai reconcentrar isso, né? Descentralizar, garantir o comércio disso. Nós vamos pensar, ela produz a Coca-Cola e hoje a Coca-Cola não é mais um problema, né? Ela é consumida no mundo todo, porque, né, ela conseguiu expandir para outros lugares. No segundo caso, o caso das fusões de grandes corporações, grandes empresas, né, diferente do mesmo ramo, tem interesses comuns, juntam-se para ganhar a maior fatia do mercado e aumentar o seu poder de mercado, né? Então a gente tem muitas mercadorias aí que são vendidas, que são produzidas em um local e comercializadas em outros. Então, estamos quase terminando aqui, meninas. Junto a essa lógica de concentração e da fragmentação, e de acordo com as regras do jogo do mercado, é realizado a inclusão e a exclusão de empresas e nações, né? Então, algumas empresas são incluídas, outras são excluídas, algumas nações, não, nós vamos mandar isso daqui para determinado país ou não. Então, tem todo esse arranjo aí do mercado internacional. Estas questões
que tem sua origem na globalização, essa ideia de globalização, e na inovação tecnológica, tenta reorganizar o trabalho coletivo, contribuindo para a diversificação de diferentes profissões, né? E para a redução da capacidade de manobra dos estados e das organizações sindicais em relação às novas categorias oriundas da reorganização do trabalho, do mundo do trabalho. Aí, com tudo isso, é preciso repensar, não é, as profissões do momento. Então, tem gente que diz, é a profissão do século XX, é a profissão do século XXI, sem saber que por detrás de tudo isso tem as chamadas aí, né, articulações das empresas, das corporações, do que está sendo produzido a nível internacional, que chega nesse país, portanto, a demanda de formação para o mundo do trabalho é essa, entendeu, gente? A gente está falando assim, de um modo geral, trazendo essa questão mais política e econômica para a gente entender como tudo isso influencia na educação. E para vocês também se perceberem, né, o que levou vocês para este curso, né? Às vezes a gente nem sabe por que está ali em determinado curso, ou porque uma pessoa, então, resolveu fazer isso, eu decidi fazer isso, eu resolvi fazer esse curso, né? Claro que a gente resolve, a gente decide, mas por trás já foi meio que traçado o rumo que a gente iria seguir, né? Então, a partir da década de 70, observa-se um esgotamento no modelo de produção taylor-fordista, esse modelo de produção industrial, né? E, em consequência, ocorre uma reestruturação nas relações e modelo de produzir em termos globais e locais. Logo, isso vai mudar a forma de organização da educação nos anos 70, porque há uma reestruturação nas relações de produção. Então, a educação e produção tem tudo a ver. Estrutura-se uma sociedade assimétrica para atender às novas exigências do capitalismo, ou seja, incluir e excluir quando se fizer necessário. Precisa disso agora? Vamos trazer. Não, não precisa mais disso agora. Vamos deixar de fora. Então, cria-se estratégia para fazer valer a ideia de integração de elementos opostos como meio de camuflar e manter o fosso entre países centrais e periféricos, né? Os países menos desenvolvidos. O conhecimento que antes fora expurgado do trabalhador e hoje vem expresso com competências e habilidade, apresenta-se como um elemento-chave nesse novo modelo. Ou seja, tem algum momento na história que esse conhecimento serve. Em outro momento na história, esse conhecimento não serve mais, né? Então, vai depender dos interesses do capital, da forma como as indústrias, como as empresas estão produzindo. O que estão produzindo, como estão produzindo, logo vai dizer, é esse tipo de trabalhador que nós precisamos. A ênfase nas habilidades cognitivas, pensamentos, comportamentais e atitudinais é uma relação legitimada pelas leis, pelas reformas, pelos pareceres, que nós vamos estudar depois, né? Entre outros mecanismos legais que amparam a educação, assim como pelos mecanismos informais de interação social. Vamos dar destaque aqui, que essa parte é muito interessante. Então, as habilidades cognitivas, que é de pensamentos, comportamentais e atitudinais, é uma realidade que passa a ser legitimada nas leis, nas reformas, nos pareceres e tal, para que essa educação, né, sirva de fato às necessidades da sociedade e do mercado. A conversa, a troca de ideias, o trabalho coletivo, desde que convijo
para os objetivos da elite dominante. São aceitos e até estimulados nesse caso, né? Então, quando agora, por exemplo, que há uma necessidade de pessoas capacitadas para determinadas áreas, então o governo está indo fazer a campanha dizendo que é necessário que se invista na educação tecnológica, né? Na educação técnica, para os indivíduos, a partir do ensino médio, já terem capacidade de desenvolver alguma atividade prática. Bem, a reestruturação produtiva do capital e o avanço técnico-científico por meio da globalização, eles conseguem impor para o mundo a lógica de uma cultura economicista, hegemônica, racista, de socialização de problemas e miséria e concentração de riqueza por uma maioria cada vez mais rica e privilegiada. Ou seja, essa ideia de globalização, que a gente tem muitas vezes como algo bonito e tal, na verdade, eles transmitem essa ideia, né, de uma cultura geral na questão da economia, né, na questão da política, da raça, dos problemas e tal. Mas, na verdade, isso só vai mostrar que quem é mais rico vai ficar mais rico e quem é mais pobre vai ficar mais pobre. Mas pelo fato de estar inserido num processo de globalização, né? Por exemplo, aqui no Brasil a gente come as mesmas coisas que come no mundo todo. A gente fala o inglês que fala no mundo todo. A gente tem aí essa sensação de estar na globalização, né? E que está colocada ali numa posição de igual para igual, na verdade é uma jogada do capitalismo para achar que está todo mundo bem e se conformar com essa situação, enquanto que, né, uns vão crescendo mais e outros vão decrescendo. Pois bem, a globalização, como um fenômeno responsável em transformar a geografia mundial, é apresentada pelo pensamento neoliberal de forma consensual e linear. Ou seja, há um consenso, as pessoas conseguem aceitar livremente essa ideia de globalização, porque ela é passada para a gente, inclusive, de forma, né, errada, e na prática convive-se, na verdade, não com uma globalização, mas com globalizações em que consonância com o mundo de produção assimétrica traz consigo benefícios e danos, de acordo com o contexto onde se encontram os interesses que defendem. Então, tem algo aí por trás. Bem, a tradição hegemônica dos países centrais e dos pequenos grupos, dos países periféricos são os países mais pobres, que ficam mais ao redor do mundo, continua tendo nas suas redes de comunicação, em especial as comunicações de massa, a sua maior aliada para o reforço das desigualdades sociais e difusão das ideologias que sustentam os interesses das elites internacionais e locais. Então, é um fato que merece atenção e cuidado por parte dos educadores, que, direto ou indiretamente, contribui ou interfere na formação dos trabalhadores, né? Então, a gente que é educador e que vocês se tornarão também, é interessante e necessário saber dessas coisas para poder, né, pensar nessa situação de se colocar essa reflexão de que a educação, ela serve ao mercado, né? Ela serve ao mercado. Então, há um pouco essa ideia.